Olá, meu nome é Jéssica e esse aqui é o meu canal Na Ponta da Língua. Esse é o quarto vídeo da série Escrevendo Primeiros Passos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre senso crítico e beta reader. Vamos lá. Senso crítico. No início, quando você começa a escrever, é um pouquinho difícil você ser crítico com o que você escreve. Isso leva algum tempo, isso demanda um pouquinho de leituras anteriores, você lê um pouquinho sobre o assunto, você se especializar melhor, mas enfim, vamos conversar sobre senso crítico hoje e eu vou dar algumas dicas que podem ajudar vocês. Na minha opinião, o senso crítico, saber ler o que você escreveu e dizer se está bom ou não, é uma das parte fundamental da escrita. Porque antes de qualquer pessoa, quem vai ler o que você escreveu é você mesmo. Então você tem que ser capaz de ler o que você escreveu e dizer se aquilo tá bom ou não. Ou mais ou menos, vamos colocar assim. Então a gente tem duas situações. Aquelas pessoas que leem o que escreveu e acham que tá divino, tá maravilhoso, tá perfeito, vai ser o próximo best-seller. E aqueles que leem o que escreveu e acham que tá tudo ruim, que nada tá bom, que nada serve. Você não pode ser nenhum dos dois. Porque para ter senso crítico, você tem que olhar para a sua própria história de forma imparcial, até de forma fria. Porque você tem que ser capaz de encarar a sua história como um produto, vamos colocar assim, um produto mesmo, gente. Se você quer fazer da escrita a sua profissão, sim, você precisa encarar o seu livro como um produto. É um pouco triste, é um pouco chato. Quem escreve às vezes não gosta de ouvir isso, mas é verdade. É um mercado muito competitivo, porque tem milhares de outros autores por aí, então você precisa garantir que o seu livro seja bom. Para o seu livro ser bom, você precisa ter senso crítico. Uma coisa está atrelada à outra, não tem como fugir disso, gente. Desculpa, sinto muito, essa é a verdade. O senso crítico vai demorar um pouquinho para chegar. Nas primeiras vezes, talvez você não leia com tanta crítica os seus livros, ou você deixe passar muitos erros. Eu tô falando por experiência própria, eu já deixei passar muitos erros gritantes nas minhas histórias. Mas isso acontece, no começo você não vai ser capaz de pegar todos os erros do seu livro, ou ler alguma coisa sua e falar, não, não tá bom isso. Alguns autores são tão críticos, aí eu acho um pouquinho exagero, você tem que saber equilibrar isso. Que eles leem suas histórias e querem escrever tudo de novo. Se você for ficar o tempo todo escrevendo uma única história, reescrevendo aquela história até o fim dos tempos, você nunca vai escrever nada. Você nunca vai lançar nada. Então, você tem que saber dosar. Esse livro tá bom? Esse livro tá razoável? Esse livro tá num equilíbrio? Ele atingiu o que eu queria que ele atingisse? Você não precisa mudar o livro inteiro para o livro ficar bom. Você tem que saber encontrar o equilíbrio entre o que você queria chegar, erros ortográficos, enfim. Para que esse trabalho não seja, assim, muito difícil para você, para que não pese demais, ou para que você não fique muito inseguro quanto a isso, alguns autores, eu mesma, eles acabam contando com a ajuda de um beta reader, que é uma pessoa que vai ler o seu livro, uma pessoa de confiança, um amigo que não vai deixar a sua história vazar, e esse beta reader ele é uma espécie de revisor, leitura crítica, palpiteiro, enfim, ele vai ajudar você na construção da sua história, com correções ortográficas e com correções na sua história, para não permitir mesmo que a sua história não tenha, que a sua história tenha furos, tenha erro de continuidade, enfim, é para isso que o beta reader serve. Ele serve para te ajudar a ler a sua história e a dizer se a história está boa ou não para que você mande para uma editora ou para que você publique independente. O beta reader tem que ser uma pessoa que tenha o mínimo ou um conhecimento um pouquinho maior sobre ler livros, seja uma pessoa que leia bastante, ou uma pessoa que já seja especializado na área, enfim, tem que ser uma pessoa que leia bastante. Não adianta você mandar, sei lá, sua prima ler, que não entende nada de leitura. Não vai adiantar. Ela vai ler, talvez ela pegue um erro ou outro, talvez ela veja uma coisa ou outra, mas ela não vai fazer uma leitura crítica. Então, tem que ser alguém que vá fazer uma leitura crítica e que vá dizer a verdade para você sobre esse seu livro, se ele tá bom ou não.
Então, esse é o ponto principal. Tem que ser alguma pessoa que diga a verdade pra você. Mesmo que a verdade, às vezes, doa um pouquinho. Que é um pouco triste você trabalhar muito tempo no livro e ouvir que aquele livro não tá bom, que você errou ali, que você errou aqui. Mas esse é um dos pontos principais para os escritores. Então, você precisa melhorar e você precisa, sim, de alguém falando no seu ouvido que aquilo não tá bom ou aquilo não deixou de estar bom. Algumas pessoas pagam por esses betas raiders. Enfim, eu não pago pelo meu beta raider, é uma pessoa de que eu tenho de muita confiança crítica, todas as pessoas que eu escolho para ser meus betas, eles são bem críticos. E assim, você pode decidir se você quer pagar por esse beta. Hoje em dia tem bastante gente no ramo editorial disposto a ler e, enfim, fazer um trabalho bacana com você. Tem gente que faz capa à parte, tem gente que faz diagramação à parte. Enfim, profissionais é o que não vão faltar. Você pode achar, sim, alguém que cobre para fazer esse serviço para você e tornar o seu livro mais profissional, tornar o seu livro um produto melhor. Vamos colocar. Então, eu acho que o senso crítico ele é muito importante e é uma coisa que você tem que treinar ao longo do tempo. No início vai ser um pouquinho difícil, mas você pega a prática e vai dar tudo certo. Então é isso, galera. Se vocês gostaram, cliquem no joinha. Eu nunca sei o lado. Enfim. E comentem, digam o que vocês estão achando da série, digam o que vocês gostariam de ouvir da série, se eu tô indo bem, se eu tô indo mal. Podem dar críticas negativas, não tem problema, críticas negativas também são construtivas. Enfim, é isso. Obrigada, beijos.